gente, eu tô aqui então gravando essa aula, já que hoje de manhã a internet não estava colaborando, eu decidi repetir as coisas que eu falei hoje de manhã, que ficaram cortadas e pode ter ficado confuso. Então eu vou reexplicar o que eu já tinha falado hoje mais cedo, só que de uma forma mais rápida, né? Só para consolidar mesmo, ver se fez sentido aí para vocês. Então, a gente iria começar a estudar agora quais são os processos fisiológicos que ocorrem no néfron. A gente já foi apresentado ao néfron, a gente sabe que a gente tem milhares de néfrons nos rins, que são estruturas microscópicas responsáveis por fazer de fato a parte funcional do rim, né? A unidade morfofuncional do sistema excretor. Aqui a gente tem então um esqueminha simplificado para ter menor poluição visual do néfron e do sangue aqui em torno desse néfron, né? Então, o néfron ele é composto aqui pela cápsula de Bowman junto com o glomérulo, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. No néfron chega a arteríola aferente, que se ramifica aqui no glomérulo, e então sai aqui da cápsula pela arteríola eferente, que vai se ramificar em capilares ao decorrer de todo o túbulo aqui, né? Contorcido proximal, alça de Henle e tal. Aí esses capilares vão se fundindo, formando vênulas que saem do rim pela veia renal, levando para o corpo o sangue que já foi filtrado, já passou pelo processo aí de filtração que rola no néfron. Bom, quais são então, agora que a gente entender esse esqueminha aqui, lembrando que ele tá bem simples, né? Ele não mostra a ramificação dos capilares, ele não mostra a contorção dos túbulos, mas é pra gente conseguir enxergar com menos informações poluindo aqui o esqueminha, né? Agora que a gente entende esse esquema, vamos falar de quais são as funções aí, os processos fisiológicos. A gente tem a filtração, a reabsorção, a secreção e a excreção. Nós precisamos conhecer esses 4 processos fisiológicos que ocorrem no néfron. Começando pela filtração, que acontece aqui no glomérulo e gente, a passagem das substâncias que estão na circulação sanguínea para o néfron. Né? Então, parte do líquido aqui do sangue vai extravasar, aqui a setinha, para dentro do néfron. Esse momento é o momento da filtração. A gente está filtrando a parte líquida do sangue, a gente está tirando aquilo que a gente quer do sangue para a gente poder trabalhar em cima disso e promover uma excreção no fim disso tudo, né? Exceto substâncias grandes, como as proteínas e os elementos figurados do sangue, como as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas, que na real não são células, né? Como a gente já viu na aula de sangue. E 20% do plasma é que vai extravasar para dentro aqui do néfron. Não vai ser 100%, né? Então, cada vez que o sangue passa no néfron, uma parte dele só que vai ser filtrada. E aí, gente, esse 20% do plasma que extravasou aqui para dentro é o que a gente vai chamar de filtrado. Então, a filtração, ela promove a formação do filtrado. Faz todo sentido esse nome, né? Porque é o que foi filtrado do sangue. Bom, vamos entender como isso acontece. Aqui a gente tem, então, em detalhes, a cápsula de Bowman, o glomérulo, a arteríola aferente e a arteríola eferente. O que acontece? A arteríola aferente, ela chega na cápsula de Bowman e aí ela vai se ramificar aqui bruscamente nos capilares que compõem o glomérulo. Glomérulo porque ele é um aglomerado de capilares, né? E aí, gente, aqui a gente veio do nada e comprimiu, né, o calibre desse vaso. Se a gente lembrar lá da aula do sistema circulatório, a gente sabe que quando a gente diminui o calibre dos vasos, a gente aumenta a pressão, né? Além disso, se a gente pensar lá na história da mangueira, pensa numa mangueira de jardim, você bota um dedão na frente da mangueira do jardim lá para regar as plantas, o que você vai fazer? Você vai fazer um esguicho com a água super forte, né? Quando a gente diminui ali a área, a gente diminui o volume, a gente aumenta a pressão, porque o volume ele é inversamente
proporcional à pressão. Dessa forma, gente, a área é inversamente proporcional à pressão. Dessa forma, o que a gente tem? Que quando essa arteríola se transforma drasticamente no glomérulo, a gente vai ter que a pressão arterial dentro do glomérulo é muito elevada. E dá uma olhada. O endotélio que reveste os capilares glomerulares, ele é todo cheio de buraquinhos, que são as fenestras. E esses capilares são envoltos aqui, ó, por células que apresentam várias expansões do citoplasma, formando como se fossem dedinhos que se encaixam um no outro, mas não completamente, né? Essas células aqui, elas não são justapostas. Elas têm um espacinho aqui entre elas. E nesse espacinho, a gente vai ter o que a gente chama aqui de fendas de filtração. E aí, pensa que tem aqui dentro um líquido com uma pressão elevada, o dedo da mangueira, né? A água, o líquido aqui do sangue tá super forte, porque a gente comprimiu aqui o calibre da artéria do nada, transformando em capilares glomerulares. Então, aqui dentro a gente tem um líquido muito forte e vários buraquinhos e fendas. Então, o que acontece? Esse líquido, ele extravasa por esses buraquinhos e por essas fendas, caindo aqui dentro da cápsula e sendo encaminhado aqui para o resto do túbulo contorcido proximal e o resto do néfron. Então, se a gente vê aqui no zoom, a gente percebe que esses buraquinhos são muito pequenos. Isso aqui é microscopia eletrônica de transmissão. E olha só, aqui a gente tem a luz do capilar sanguíneo, a gente vê aqui as células do endotélio, ó, e um buraquinho nessas células, a fenestra. E aqui a gente vê, então, as fendas de filtração, né? Que são dessas células aqui que a gente chama de podócitos. Por quê? Porque tem esses dedinhos, pods, pé, citocélula, então é a célula que parece um pezinho, né? Que são as células que vão revestir os capilares aqui, fazendo a comunicação deles com a cápsula de Bowman. Então a gente vê que o líquido sai do sangue pelas fenestras e entra aqui na cápsula de Bowman pelas fendas de filtração dos podócitos, né? Então, isso aqui é muito pequeno, isso é muito microscópico e não permite a passagem de células, de plaquetas, de hemácias e de proteínas, que são macromoléculas, né? As forças que vão permitir esse processo de filtração, a gente tem aí predominantemente, né, que favorece a filtração, a pressão hidrostática do capilar do glomérulo, que é, né, a pressão do sangue muito forte lá dentro daquele aglomerado de capilares, que tem um calibre pequenininho ali, uma constrição do nada da arteríola aferente, né, como se fosse o dedão da mangueira. Lembra do dedão da mangueira, que é bem visual e realmente é o que rola aqui. Então, a gente tem a pressão hidrostática do capilar empurrando os líquidos para fora da arteríola, para dentro da cápsula de Bowman. Porém, toda vez que a gente faz uma pressão numa coisa, a gente tem uma força, a gente recebe uma força de volta, né? Na física, vocês sabem muito bem disso. Então, a gente tem uma resistência do meio aqui que esse líquido tem que ultrapassar, que é a pressão hidrostática do espaço de Bowman. Que, então, é uma força contrária à força da filtração. Além disso, quando esse sangue aqui perde líquidos para a cápsula, ele se torna mais concentrado e ele tende a atrair água, os líquidos de volta aqui para a arteríola, né? A pressão osmótica do capilar também é uma pressão contrária à pressão hidrostática do capilar. Se a gente fizer a continha aqui das pressões contra e a favor, a gente vai ver que ainda tem um predomínio da pressão a favor da filtração, e é por isso que a filtração rola, e é por isso que não vai ser 100% do plasma que vai ser filtrado de uma vez só, e somente 20% do plasma, porque a gente também encontra forças que impedem que saia todo o líquido do sangue para o néfron, né? Então, isso a gente já tinha falado hoje de manhã, foi mais uma recapitulação. E agora, vamos continuar. Então, a gente formou lá o nosso filtrado, olha, de 160 litros de filtrado que a gente forma, a gente vai ter no fim do dia apenas 1,6 litros de urina, ou seja, dos 160 litros formados diariamente, é uma porção muito pequena aqui que a gente realmente vai fazer de urina, o que significa que a gente reabsorve muito líquido, né? Até porque imagina que triste seria a gente perder 160 litros de água por dia, sendo que a gente tem 5 litros de sangue mais ou menos, né?
nós que somos seres terrestres, não seria compatível com a nossa vida. É importante reabsorver as substâncias, é importante principalmente reabsorver água, é importante reabsorver nutrientes. Tem coisas que são interessantes que acabaram sendo filtradas para dentro do néfron e que a gente não quer perder na urina, né? Então, a reabsorção é o processo aí de passagem das substâncias do filtrado para a circulação. Então, devolver para a circulação substâncias que foram filtradas, mas que a gente não quer perder. A maior parte das substâncias, gente, vão ser reabsorvidas logo aqui no começo, o que faz todo sentido, né? Já foi filtrado, já começa a ser reabsorvido. Lembra que quando o sangue perde líquido aqui para o néfron, esse sangue ele perdeu líquido, portanto ele está mais concentrado. Então, por osmose, a água retorna ao sangue, né? Aqui depois a gente fala. Então, por osmose, a água retorna ao sangue num transporte passivo, sem gasto de energia. É a favor do gradiente de concentração. Porém, aqui dentro desse filtrado, a gente vai ter, por exemplo, glicose e aminoácidos, que são substâncias que são nutrientes importantes, que a gente não quer perder na urina. Então, a gente vai reabsorver 100% da glicose e dos aminoácidos, exceto no caso do diabetes, que depois eu vou comentar com vocês. A gente vai reabsorver 100% da glicose através do gasto de energia. Por quê? O sangue está mais concentrado do que o filtrado. Então, eu estou fazendo um movimento contra o meu gradiente de concentração. Eu tenho pouco açúcar aqui e muito açúcar aqui. E ainda assim eu quero pegar esse pouco açúcar e colocar lá onde tem muito açúcar. É um movimento contra o gradiente de concentração, então eu tenho que gastar energia para isso aqui acontecer. Então eu vou ter um transporte ativo da glicose do filtrado para o meu capilar aqui em torno do meu néfron. Mesma coisa com o aminoácido e mesma coisa com a maioria dos sais, como sódio, como cálcio. Então, a gente vai reabsorver aí os sais também gastando energia. A reabsorção do sódio e do cálcio vai acontecer principalmente aqui na alça de Henle ascendente, a parte da alça de Henle que sobe, né? E aí, conforme o cálcio e o sódio vão sendo reabsorvidos para o sangue se torna ainda mais concentrado e dessa forma isso vai facilitar a reabsorção de água para esse sangue, certo? Porque a água vai em direção aonde está mais concentrado, né? Lembra lá de como que funciona a osmose. É importante saber transporte pela membrana. Essa é uma matéria que ela vai estar em todas as outras matérias da biologia. Então, transporte passivo a gente vai ter para reabsorção de água em todo o néfron e o transporte ativo para reabsorção da glicose e dos aminoácidos no túbulo proximal e do sódio com cálcio, etc., em todo o néfron. O ADH, gente, é o hormônio antidiurético, vem da sigla em inglês, que é um hormônio produzido lá na hipófise, que é uma glândula que fica dentro do nosso cérebro, que vai fazer, olha, ele é antidiurético, então vai fazer com que a gente produza menos xixi, menos urina. Então, quando a gente tem ADH, a gente vai aumentar a reabsorção de água aqui no ducto coletor, permitindo dessa forma que a urina fique mais concentrada e que a gente perca menos água para o ambiente. Como que funciona isso? Olha, então lá no nosso encéfalo, a gente vai ter uma região chamada hipotálamo, que ela percebe quando a gente está com baixo volume de líquido no corpo, né, um sangue muito concentrado. Aí ela sinaliza para o ADH que a gente precisa economizar água. Para o ADH não, para a hipófise posterior, essa glândula que vai estar armazenando ADH e vai liberar. Quem produz ADH mesmo é o hipotálamo, tá, gente? Mas a hipófise é quem vai liberar o ADH. A gente vai rever isso daqui na aula do sistema endócrino, não se preocupem com esses detalhes agora. Então, a hipófise, o hipotálamo sinaliza para a hipófise liberar o ADH na corrente sanguínea, que chega lá no rim. Quando o ADH chega lá no rim, ele vai, então, na corrente sanguínea, ele chega aqui, lá no nosso ducto coletor, e ele vai aumentar a reabsorção de água. Como? Existe um canal chamado aquaporina, que é uma proteína integral de membrana, que atravessa toda a membrana aqui, né? A membrana da célula, a membrana plasmática. E essa proteína, ela tem um canal dentro dela que é permeável somente à água. Então,
isso aqui é um buraco por onde vai estar passando água. Então, quando essa membrana fica mais permeável à água, então mais água consegue ser reabsorvida para o sangue, né? Então, o ADH cai na corrente sanguínea, aumenta a reabsorção de água para o sangue e dessa forma a gente vai ter a correção da concentração do nosso sangue que estava muito concentrado. A gente aumenta a reabsorção de água e aí a gente deixa o nosso sangue menos concentrado. E, portanto, a nossa urina fica mais concentrada, porque a gente tirou a água da urina. A urina fica mais amarelada. Por isso que quando a gente bebe pouca água, a nossa urina é bem amarela, porque a gente bebeu pouca água, nosso cérebro percebeu isso, mandou liberar ADH, o ADH mandou reabsorver a água, portanto, deixando a urina mais concentrada, através da inserção lá da aquaporina no nosso ducto coletor, principalmente, mas também um pouquinho lá no túbulo contorcido distal. Bom, além então da gente filtrar e reabsorver substâncias, a gente também pode secretar substâncias. Substâncias que são grandes ou que por algum motivo não foram filtradas o suficiente. A gente gasta energia para remover essas substâncias do sangue e colocar dentro do néfron. Então, a secreção é a eliminação das substâncias do sangue que não foram filtradas ou foram pouco filtradas de uma forma ativa, com gasto de energia, para dentro do néfron. Isso vai acontecer principalmente no túbulo, no ducto coletor e no túbulo contorcido distal. E o que vai ser secretado? Medicamentos. Então, os medicamentos eles são grandes, eles não ultrapassam aqui a peneira, né, lá das fendas de filtração e das fenestras dos capilares, do endotélio dos capilares glomerulares, né? Então, os medicamentos eles acabam sendo secretados de forma ativa para dentro do nosso néfron, assim como íons potássio, porque, gente, no nosso corpo, a gente vai ter que o potássio ele vai ficar armazenado dentro das células. Não é para ter potássio lá de fora das células, né? Não em excesso, pelo menos, porque isso daí vai levar a um desequilíbrio nas concentrações iônicas do nosso corpo. Então, toda vez que a gente tem potássio em excesso, a gente secreta ele porque a gente não quer ele em excesso no nosso sangue. No nosso sangue, nos nossos fluidos extracelulares, a gente vai encontrar mais sódio do que potássio, tá? A gente vai ver isso, inclusive, na aula de sistema nervoso. E prótons H+. Se a gente se lembrar, gente, a concentração de H+ no meio nada mais é do que o pH daquele meio. Então, quando o sangue fica muito ácido, a gente vai começar a ter uma secreção ativa desses prótons H+ para dentro do néfron para que eles sejam eliminados na urina. A urina se torna mais ácida e o sangue se torna dessa forma menos ácido. Então percebam como o néfron ele contribui sim muito para o controle da nossa homeostasia, né? Ele vai conseguir controlar o nosso pH, se ele estiver muito elevado, vai começar a secretar para fora do nosso corpo os íons H+, ele vai conseguir controlar a concentração de íons do nosso corpo e eliminar resíduos de substâncias estranhas que não servem para nada ou podem até mesmo ser tóxicas, né? Não só os medicamentos, as drogas de forma geral. E por fim, a gente tem a excreção. Então, tudo aquilo que foi filtrado, foi reabsorvido, foi secretado e ficou aqui, vai ser eliminado. Então, a excreção é a eliminação das substâncias do filtrado. E vai acontecer aqui no ducto coletor. Então, os ductos, lembra lá que eles são interligados com outros ductos de outros néfrons, né? Eles vão confluindo entre si até desembocar lá no cálice renal, que desemboca na pelve renal, que sai dos rins pelos ureteres e chega na bexiga, onde a urina ficará armazenada até que a bexiga fique cheia, dê um sinal para o nosso cérebro de que a gente precisa fazer xixi, e aí a gente vai lá e voluntariamente abre os esfíncteres da uretra para poder conduzir a urina da bexiga para fora do corpo. Claro, se mesmo a gente com vontade de fazer xixi, a gente não for fazer xixi, eventualmente a gente perde esse controle voluntário do esfíncter da uretra. A urina, gente, nada mais é do que ureia mais água. É 95% de água com 2% de ureia. Ou seja, mesmo a gente reabsorvendo água pra caramba, a urina ainda é predominantemente água. E
esse 95% pode variar, né? Se você bebeu pouca água, vai ter bastante ADH, você aumenta a reabsorção de água e aí a concentração de água na urina diminui, vai para, sei lá, menos do que 95%, sei lá, tô chutando, 90%. E aí a sua urina fica mais amarelada, porque a ureia é amarelada, então a ureia fica mais concentrada. E aí, então, isso aqui pode variar de acordo. Se você bebeu muita água, vai ser mais do que 95% de água. Muita água, você não vai ter liberação de DH. Então, você não vai ter praticamente reabsorção de água aqui no ducto coletor e no túbulo distal. É mais aqui no túbulo proximal e na alça de Henle, quando a gente não tem ADH. Então, fica mais água dentro do nosso néfron e a urina fica mais clara, mais diluída, né? Os 3% restantes aí da urina vai ser o resto, vai ser fosfato, sulfato, amônia, pode ter um pouco de amônia, sim, magnésio, cálcio, pode ter um pouco de ácido úrico, creatina, que é o produto da decomposição, da degradação da fosfocreatina, sódio, potássio, dentre outros elementos, né, gente? Medicamentos, enfim. Vamos falar aqui um pouquinho sobre diabetes. Gente, a diabetes é uma doença na qual falta açúcar no corpo da pessoa. A diabetes mais famosa é a diabetes mellitus, na qual o pâncreas daquela pessoa, ele ele produz a insulina, e a insulina é um hormônio que se liga nos seus receptores, permitindo a entrada de glicose dentro das células. Porém, quando a gente não tem a produção de insulina, o que acontece? A glicose não consegue entrar dentro da célula. A glicose só entra na célula quando a insulina se liga no seu receptor. Ou pode ser que a pessoa até produza insulina, mas o receptor não se grude na insulina. Dessa forma, a glicose não vai entrar dentro da célula. E aí a gente vai ter um acúmulo de glicose. Olha, diabetes é uma doença que falta glicose dentro das células. Então, tá faltando glicose dentro das células. A gente vai ter um acúmulo de glicose no sangue, porque ele não consegue entrar nas células. E aí, gente, se a gente tem muito açúcar no sangue, o que acontece? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Se a gente tem muito açúcar no sangue, o que acontece? O filtrado vai ter muito açúcar. Vai ter tanto açúcar que esse néfron não vai dar conta de reabsorver 100% do açúcar. E aí a urina vai ficar com açúcar. A urina vai ficar doce. Por isso que é diabetes mellitus, porque a urina é doce como mel. Muito antigamente, nos primórdios da medicina, as pessoas ficavam lá fracas, doentes, e aí os primeiros médicos aí provavam a urina dessas pessoas e percebiam, para ter algum diagnóstico aí, né? Experimentação, gente, as coisas eram muito experimentais, né? E aí percebiam que a sua urina era doce, então era a doença das pessoas que tinham urina doce como mel, por isso mellitus. Mas a gente também tem um outro tipo de diabetes, que é o diabetes insípidos, que é o seguinte: aqui a pessoa, glândula pituitária, que é a mesma coisa que a hipófise, ela não vai produzir o ADH. Sem o ADH, o nosso rim não vai reabsorver água. Dessa forma, ele vai estar produzindo um monte de urina o tempo todo. Né? Ele vai reabsorver pouca água no nosso rim sem o ADH. E aí, gente, se o nosso rim está produzindo um monte de urina, significa que a taxa de filtração desse rim está bem elevada. E aí tá tão elevada, tem tanta água dentro daquele filtrado que não dá tempo também de reabsorver o açúcar que está dentro do filtrado. E aí esse açúcar acaba indo embora, diluído aqui nessa água. Como ele está diluído, a urina não tem gosto. Insípidos, né? Sem gosto, assim como a água. Então a gente vai ter uma urina diluída, muito pouco concentrada, mas sim, tem açúcar, só não dá para sentir o gosto porque ela está diluída, né? Então essa pessoa ela vai sofrer com falta de açúcar, vai ser diabética, mas não porque o açúcar não está entrando na célula, mas porque o açúcar está indo embora nos rins, já que essa pessoa não produz ADH e dessa forma ela produz muita urina e não dá tempo de reabsorver o açúcar que está no filtrado e o açúcar vai embora junto com a urina, né? Então, gente, só para finalizar essa parte aqui, quero mencionar rapidamente sobre o cálculo renal, que é a pedra no rim. O cálculo renal é um precipitado de algumas substâncias. De algumas substâncias. Pode ser o cálcio, o ácido úrico, o oxalato e o fosfato.
Por que isso acontece? Porque por algum motivo naquele indivíduo, o filtrado vai ter muito dessas substâncias aqui. Aí elas começam a se combinar formando pedras, elas precipitam, elas formam um sólido naquela solução. E aí elas formam pedras que podem bloquear aqui, né, os cálices renais, ou a uretra, ou mesmo a pelve. E aí, quando ela vai se arrastando aqui pela uretra, ou pelo cálice, ou pela pelve, causa lesão na parede desses órgãos, dessas estruturas, né? Portanto, causa muita dor. Então, a pedra no rim ela é muito famosa por realmente causar muita dor. E é por isso que uma das formas da gente prevenir a formação da pedra do rim é tomar muita água. Porque quanto mais água a gente toma, mais água a gente vai ter no filtrado, portanto, a gente dilui melhor essas substâncias e impede que elas se precipitem, impede a formação dos cálculos, né? Então, por isso que beber muita água é uma forma de prevenir pedra no rim. Então, agora, gente, a gente já viu que o rim, ele vai limpar o nosso sangue, vai filtrar o sangue, vai controlar qual a homeostase do nosso corpo, né? Permitindo aí a eliminação de substâncias para diminuir o pH, controlando a concentração iônica do nosso organismo, a concentração de volumes, a quantidade de volumes do nosso corpo. Então, a gente já viu que o rim ele realmente contribui muito para a homeostase aí, pensando em pH, volume e concentração iônica. Agora a gente vai ver como que o rim vai controlar a pressão sanguínea, vai contribuir para a homeostase sanguínea, da pressão do arterial. Então, gente, lembrando que não é só o rim que faz isso, não. O coração também tem capacidade de bater de forma diferente, os vasos sanguíneos podem dilatar ou contrair aí para ajudar a controlar a pressão. Então, assim, o sistema circulatório, ele vai ter os seus mecanismos de controle de pressão arterial. Mas, além do sistema circulatório, o sistema excretor aí, os rins, o sistema renal, também vai ter uma importante participação. Então, primeiro, a gente vai entender como que o rim vai fazer para aumentar a pressão sanguínea. Olha só. Então, quando a pressão sanguínea aumenta, o sangue ele vai dilatar mais o átrio do coração, ele vai empurrar mais as paredes do átrio do coração. O que vai fazer com que o coração, isso vai ser um estímulo para o coração, liberar um hormônio. Então, o coração, na real, ele produz um hormônio, que é o fator natriurético atrial, o FNA. Esse hormônio vai cair na corrente sanguínea e vai chegar lá na arteríola aferente, ó. Chega aqui, ó, lá na arteríola aferente. Quando ele chega, aqui, desculpa, gente, viajei, aqui é o túbulo contorcido proximal. Aqui na arteríola aferente. Quando ele chega aqui na arteríola aferente, ele vai mandar essa arteríola dilatar. O glomérulo continua apertadinho, continua pequenininho, continua com uma pressão muito grande lá no glomérulo. Mas a arteríola aumenta de tamanho. Quando a arteríola aumenta de tamanho, consequentemente, chega mais sangue, né, nesse glomérulo. Então, quando a gente tem uma vasodilatação da arteríola aferente, a gente tem também um aumento da filtração glomerular, né? Então, a gente vasodilata a arteríola e a gente aumenta a filtração. Aumentando a filtração, a gente aumenta o volume da urina e, consequentemente, a perda da água. Quando a gente perde água, o nosso sangue fica menos volumoso. E se a gente se lembrar lá da aula do sistema circulatório, quanto menor o volume de sangue, menor a pressão. Então, isso vai levar a uma queda na pressão arterial. Então, esse é um mecanismo pelo qual a pressão alta vai desencadear um aumento da filtração, que aumenta o volume de urina e, portanto, aumenta a perda da água do corpo, diminuindo o volume do sangue e diminuindo a pressão arterial. Bem interessante. Agora, como que o nosso rim vai fazer para aumentar a pressão sanguínea ao invés de diminuir? Então, para aumentar a pressão sanguínea, a gente vai ter o sistema renina, angiotensina e aldosterona, que olhando assim pode parecer meio assustador, né? Mas não é não, gente. A gente vai entender. Com calma aqui, tudo faz sentido. Então, gente, lá no rim a gente vai ter células que vão perceber que quando a pressão tá baixa, tá chegando menos sangue lá no rim. E aí eles vão perceber que a perfusão do sangue tá baixa. E isso vai ser um estímulo para a liberação de uma proteína, de uma enzima na corrente sanguínea, que é a renina.
porque ela é produzida no rim, por isso que chama renina, né? Então o rim percebe que a pressão está baixa e libera a renina. Quando ele libera a renina na corrente sanguínea, essa renina vai parar lá no fígado, que vai converter o angiotensinogênio produzido no fígado em angiotensina 1. A angiotensina 1 cai na corrente sanguínea e vai parar lá nos pulmões. E aí uma enzima que fica na membrana celular, na membrana plasmática das células dos pulmões, a ECA, aqui está em inglês, né? ECA é enzima conversora de angiotensina. Ela vai pegar a angiotensina 1 e transformar em angiotensina 2. A angiotensina 2 tem uma série de eventos, uma série de efeitos no nosso corpo. Aqui eu não vou falar porque a gente não vê o sistema nervoso ainda, mas vamos ver o resto aqui que vai fazer sentido para vocês. Então, olha, a angiotensina 2, ela vai chegar lá no nosso ducto coletor e fazer com que aumente a reabsorção do sódio e do cloro e a secreção do potássio. Lembra que a gente não quer ter muito potássio no nosso corpo, então a gente secreta ele. Como a gente aumentou muito a reabsorção de sódio e de cloro, o nosso sangue fica mais concentrado, portanto aumenta a retenção de água no sangue. Além disso, a angiotensina 2, ela pode chegar aqui no rim, ou melhor, na glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, e mandar essa glândula liberar um hormônio chamado aldosterona. A aldosterona vai fazer essa mesma coisa aqui, aumentar a reabsorção de sódio e de cloro e aumentar a secreção de potássio, aumentando, portanto, a retenção da água, porque o sangue vai ficar mais concentrado, então mais água vai ser retida no organismo, mais água será reabsorvida, né? Além disso, a angiotensina 2, ela vai chegar nas artérias do nosso corpo e mandar elas contraírem. Se a gente lembrar da aula do sistema circulatório, quanto mais contraído um vaso sanguíneo, maior a pressão. E aqui a gente está tentando justamente aumentar a pressão. E por fim, a angiotensina 2, ela chega lá na nossa hipófise e manda secretar ADH. Secretando ADH, a gente vai ter uma maior reabsorção de água. Então, o ADH combinado aqui com o efeito da aldosterona vai fazer com que o volume sanguíneo aumente. O volume sanguíneo aumentado junto com as artérias contraídas vai fazer com que a pressão do nosso sangue aumente, cortando aqui o estímulo para a liberação de renina, porque a gente já voltou, estabilizou a nossa pressão que estava baixa, ela acabou de aumentar, né? E esse sistema é chamado de renina, angiotensina, aldosterona, porque a renina, a angiotensina e a aldosterona são as substâncias que vão controlar essa cascata de reação. Então, depois dê uma analisada com mais calma, a aula está gravada, vocês podem ouvir novamente essa parte, acho bastante interessante, porque nos vestibulares clássicos é muito raro cair sistema renina, angiotensina e aldosterona. Porém, pensando nos vestibulares de medicina, que são mais específicos, e que a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, da Covid, eu acredito que tem grandes chances disso cair em algum vestibular mais específico. Por quê? Gente, essa ECA, essa proteína, que na real é uma enzima que fica na membrana das células dos pulmões, é justamente a proteína que o SARS-CoV-2 reconhece e dessa forma consegue entrar nas células do nosso corpo. Então, essa é a proteína de ancoragem do SARS-CoV-2, de identificação. Então, percebam que aonde tiver ECA e tiver coronavírus, o coronavírus consegue infectar. Por isso que os pulmões, além, é claro, do fato de que o vírus entra pelas vias aéreas, né? Mas é por isso que os pulmões é aí o órgão mais afetado pela Covid, porque ele é muito cheio de ECA e é a ECA que vai permitir aí o Covid reconhece, o corona reconhece a ECA para poder entrar nas células, né? Doideira. As artérias, os capilares, o coração também podem ter ECA, por isso que às vezes a doença acaba atingindo o sistema circulatório. E o intestino também pode ter ECA, por isso que às vezes as pessoas têm diarreia, né? Tem sintomas de sistema digestório aí, né? Na Covid. Mas aonde mais tem ECA é aqui no pulmão. Legal? E aí, né, gente, só relembrando que o rim também produz hormônio, que é a EPO, eritropoetina. Então, quando diminui aqui, né,
a quantidade de oxigênio no sangue, isso é um estímulo para o rim liberar a EPO, que vai lá na medula óssea, manda liberar mais hemácia, produzir mais hemácia. Com mais hemácia, a gente consegue aumentar a quantidade de oxigênio no sangue, corrigindo isso daqui e, portanto, daí para de liberar a EPO, né? Então, isso aqui é autorregulável. A gente já falou disso algumas vezes, é só relembrando. E aqui eu encerro a aula de hoje com esse slide muito legal que eu fiz aqui para vocês estudarem, que é um resumão dos processos fisiológicos do néfron. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o corpúsculo renal, que é glomérulo mais cápsula de Bowman, é o que vai realizar a filtração. Então, aqui a gente vai ter a formação do filtrado, que vai ter na sua composição a ureia, a glicose, a água, aminoácidos, vitaminas, sais, ácidos graxos, etc. Né? Moléculas grandes, como as proteínas, e células, como as hemácias, não vão conseguir passar lá na redinha formada pelas fenestras e pelas fendas de filtração e, portanto, não vão participar aí da formação do filtrado. No túbulo contorcido proximal, a gente vai ter 100% da reabsorção da glicose em pessoas saudáveis, né? Porque se for diabética, não vai ter 100% da reabsorção de glicose, né? Porque tem muita glicose, não dá para reabsorver tudo. No caso da diabetes mellitus, e no caso da insípidos é porque a filtração está numa taxa tão elevada que não dá tempo de reabsorver toda a glicose, né? E aí acaba indo embora a glicose com a urina. Os aminoácidos também serão 100% reabsorvidos, a não ser que você coma muita carne, por exemplo, né? Você vai num churrasco. Percebam que quando a gente vai em churrasco e come muito, para quem come carne, né, claro, a urina ela fica com espuma. Quando a urina está espumosa é porque tem muito aminoácido na urina. Quem faz suplementação para academia também acaba observando isso. Então, porque daí tem tanto aminoácido que o rim não dá conta de reabsorver todos os aminoácidos e acaba escapando um pouco para a urina, mas isso não é muito legal não, né? Isso não é uma condição muito saudável, não. 65% da água vai ser reabsorvida também logo ali no túbulo contorcido proximal. Os sais, as vitaminas e os ácidos graxos podem também ser reabsorvidos nessa porção. A alça de Henle, ela vai ser responsável por 20% da reabsorção da água e 25% da reabsorção do sódio e do cálcio. E o túbulo contorcido distal, ele vai ter, é onde a gente mais vai ter a secreção de potássio, de íons H+, caso o sangue esteja muito ácido, dos medicamentos, ácido úrico, amônia, etc. O que tiver que ser secretado. A reabsorção da água e do sódio pode sim rolar aqui, mas principalmente se a gente tiver o ADH e a aldosterona, né? Se não tiver, a reabsorção da água vai ficar predominante aqui na alça de Henle e no túbulo contorcido proximal. E por fim, no ducto coletor, a gente vai ter a reabsorção da água e do sódio, principalmente na presença dos hormônios como o ADH e a aldosterona, como a gente acabou de ver no sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí, formada então a urina, a gente vai ter a sua excreção. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Vou fazer os exercícios com vocês amanhã na primeira aula e aí a gente deixa para tirar as dúvidas no plantão, tá bom? Beijinhos e até amanhã!